Oi para você aí de casa que está acompanhando a programação da Unicruz TV. Começa agora mais um programa Amostra Grátis para levar para você aí de casa um pouquinho das ações e atividades que são realizadas aqui na Universidade de Cruz Alta. Hoje nós estamos recebendo o professor Malcolm Martinez Pereira, ele que é professor do curso de Medicina Veterinária aqui da Unicruz. Mas ele não veio falar sobre o curso de Medicina Veterinária. Na verdade, ele veio falar sobre mais uma operação do projeto Rondon, do qual ele é um dos professores coordenadores dessa operação, que tem o destino da cidade de Jangada, no estado do Mato Grosso. E recebe o nome, essa operação, de Bororôs. Professor Malcolm, tudo bom? Tudo bem, Grazi. Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Amostra Grátis, né? Para falar um pouquinho dessa... Como é que está a expectativa dessa viagem que vocês vão fazer aí para a cidade de Jangada em mais uma operação do Projeto Rondon? A expectativa é muito boa. A equipe tem um diferencial porque foi a equipe que construiu a proposta. Então, a gente está mergulhado nisso desde novembro do ano passado. E na expectativa de aprovar a proposta, sendo aprovada, e a equipe trabalhando muito, estamos realizando os ajustes finais e nos preparando para a partida. Professor, você fez uma viagem precursora no mês de abril, né? Que foi visitar antecipadamente, né, a cidade de Jangada. Queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho como é que foi essa experiência, o que vocês acabaram identificando quando fizeram essa viagem. Quando a gente elabora a proposta para um elenco de 20 municípios que vão participar da operação. A viagem precursora serve para ajustar essa proposta. E aí a gente vai conhecer a peculiaridade de cada município. Certo. Então, nesse momento, a gente faz o contato com as lideranças locais, a gente acaba aproximando o nosso diagnóstico da realidade do município. Questões de saúde, questões de educação, questões de geração de renda, tudo isso a gente vai conversando com as lideranças comunitárias, com a população, com professores e com a própria prefeitura, né, com o representante do município. E também a precursora serve para fazer os ajustes de alojamento, alimentação, transporte da equipe durante a operação. Certo. E daí quando o senhor acabou voltando aqui para a universidade, que tipo de atividades são realizadas já com os acadêmicos que acabam sendo selecionados, né, passam por um processo de seleção para poder participar dessa viagem, dessa operação? Com base nos dados da precursora, a gente começa a adaptar a nossa proposta de trabalho ao que vai ser desenvolvido às necessidades do município. E com isso, a gente monta todo o cronograma de atividades, algumas oficinas e cursos são substituídos e também a gente procura testar as oficinas aqui para ver se elas vão funcionar. Certo. Porque não adianta a gente propor uma atividade que não vai dar o retorno esperado para a população, porque isso, além de frustrar o acadêmico, acaba frustrando também a comunidade que está esperando algo de novo ou algo que venha a acrescentar, né, para promover o desenvolvimento social naquele município. Certo. E como é que vocês acabam fazendo esses testes com a própria comunidade, digamos aqui de Cruz Alta? Algumas dessas oficinas, sim. Por exemplo, a oficina de finanças pessoais, a gente desenvolve em diferentes comunidades, em diferentes momentos e eventos aqui em Cruz Alta. Né? Nós já tivemos também oficinas de plantas medicinais, aromáticas, que já foram realizadas aqui também com a população. Então, nós temos várias atividades que nós vamos desenvolvendo. É lógico que a gente queria fazer muito mais, mas a gente também não consegue ter tempo para fazer isso. Mas uma das propostas do núcleo do Projeto Rondon na Unicruz é essa, é fazer o Rondon aqui, ou seja, promover cidadania aqui onde a Unicruz está inserida, para depois a gente poder promover cidadania e desenvolvimento social, né, a nível nacional. Claro. Professor, para o pessoal de casa que não conhece muito o Rondon, que está ouvindo pela primeira vez, digamos assim, como é que quem faz parte dessa equipe e quantos dias vocês vão acabar ficando lá no município de Jangada, no Mato Grosso? O Rondon é uma atividade de extensão universitária promovida pelo Ministério da Defesa, pelo Departamento de Educação do Ministério da Defesa, onde as universidades, né, montam as suas equipes de acadêmicos, né, são 8 acadêmicos,
de diferentes cursos, né, dependendo da demanda que o município exige. No nosso caso, nessa operação, são acadêmicos de ciências contábeis, jornalismo, medicina veterinária, ciência da computação, agronomia e, pela primeira vez, estética e cosmética. Oh, que legal! Né? E eu e o professor Carlos da medicina veterinária como coordenadores. Certo. Né? Então, todas as atividades são pensadas em cima dos cursos de graduação desses alunos. Nem sempre, né? Porque algumas outras atividades eles acabam tendo que se especializar aqui, de fazer um treinamento aqui, como, por exemplo, esse ano o aluno da medicina veterinária vai fazer produção de queijo, iogurte, salame e linguiça colonial. Então ele aprendeu, claro, que como o nosso aluno, a maioria deles vem de família, né, de pequeno produtor, eles já sabem fazer isso em casa. Claro, né? já tem o convívio ali, já tem o né? convívio com isso, já dominam, né, de uma certa forma isso, mas ele vai usar a técnica, o que ele aprendeu no curso de medicina veterinária, com o que ele aprendeu em casa, né, para levar, para promover geração de renda e melhoria na alimentação de uma população. Certo. Professor, nos bastidores aqui o senhor estava me contando que não é a primeira operação que o senhor está participando. E queria que cada operação acaba tendo um significado diferente, é uma experiência diferente, e queria já aproveitar a pergunta, e teve alguma que marcou mais o senhor? É a minha quarta operação. A primeira foi no Maranhão, Tocantins, a segunda na Bahia, a terceira no Piauí e agora no Mato Grosso. Na verdade, eu estou pegando fama de pé frio, né, porque as minhas equipes sempre alguém acaba voltando antes. Né? Mas uma operação que me marcou muito foi a Operação 2 de Julho, que foi na Bahia, por toda a questão que no meio da operação aconteceu toda aquela tragédia na Boate Kiss, e a gente tinha uma aluna da medicina veterinária que teve que retornar. Então, aquilo mexeu muito com a equipe, né, de duas formas. Primeiro, pelo emocional, né, a comoção, toda a comoção, né, com o que aconteceu. E segundo, porque saiu um membro da equipe, mas, por outro lado, isso uniu muito mais a equipe, e a equipe funcionou muito mais como família. Né, porque, na verdade, é família, porque nós ficamos 15 dias, 18 dias convivendo junto, na mesma casa, no mesmo alojamento. Eu até ia perguntar isso para o senhor, como é que fica essa questão de alojamento, de alimentação também, que é uma preocupação que todo mundo tem, né? É muito tranquilo, a prefeitura, até hoje eu não tive problema com isso, a prefeitura acaba suprindo todas as nossas necessidades de alojamento. Quando a gente faz a precursora, a gente já escolhe o local do alojamento, já acerta a questão da alimentação. São merendeiras do município que fazem a alimentação ou cozinheiras contratadas. Então tem toda uma infraestrutura que o município acaba fazendo e nos recebendo muito bem. Sim. Até nenhuma operação a gente teve o que reclamar dessa questão da infraestrutura ou de falta de alimentação. Muito pelo contrário, meninada, todo mundo volta mais gordinho, porque o pessoal lá, nesses municípios, o pessoal tem um calor humano, uma gratidão pelo que a gente está fazendo ali, então sempre tem uma senhorinha que leva um bolo, que leva uma caldeirada, né? Por exemplo, lá no Piauí a gente ganhou. Todas as noites uma senhorinha levava uma caldeirada para nós, que era uma comida típica. Uma comida típica, com peixe, legumes, né? Então toda noite tinha uma senhorinha que levava. E frutas da região também, que os meninos aproveitam para conhecer, né? Então acabam comendo frutas da região. Então, conhecendo um pouco, né? Conhecendo. São 18 dias que... Claro, tem toda a questão acadêmica, que vocês vão lá, mostram um pouquinho da prática, querem ajudar o povoado, enfim, né, o município, mas também tem muito a receber na questão social, né? Vocês terem esse contato com novas culturas e com outras universidades, né? Ah, sim, com certeza, né? Agora nessa operação mesmo, que nós vamos trabalhar com o Conjunto B, que é geração de trabalho e renda, comunicação, tecnologia e produção e meio ambiente. Por outro lado, a gente tem a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que vai trabalhar com saúde, com educação, com direitos humanos e cidadania. Então, na realidade,
o nosso conjunto não funcionaria sem o conjunto A. Certo. E o conjunto A também depende do conjunto B. Por quê? Porque eu posso promover saúde com melhoria na alimentação, com melhoria na qualidade, né, da geração de renda, né? Como a gente tem a oficina de boas práticas de higiene no preparo de alimentos, na fabricação de alimentos. Então, isso complementa a questão da saúde. Então, claro, os dois conjuntos acabam trabalhando juntos. Sim, sim. Com assuntos diferentes, mas acabam se complementando. Acabam se complementando. E essa é a ideia do Projeto Rondon. É juntar duas universidades de realidades diferentes. Claro. Né? E, com isso, as duas universidades se unirem para promover o bem, para promover a cidadania, né, numa região que necessita, né, que é carente em alguns aspectos. Professor, e para esses acadêmicos que acabam indo para essas expedições, o que isso pode trazer para eles, tanto na parte acadêmica quanto na parte pessoal? Sem dúvida é a formação cidadã. Eu brinco com eles que a parte técnica eles já estão prontos. Né? Eles têm toda a formação aqui na universidade e se eles estão no Rondon é porque eles foram capazes de passar pela seleção e demonstrar aptidão técnica. Agora, a questão do cidadão, né, do olhar diferente, né, e a gente tem, de certa forma, aqui no Rio Grande do Sul, essa questão, que às vezes até alguns acham que é bairrismo, né? Mas, e que quando eles chegam lá, eles se deparam com outras realidades que, de certa forma, eles não estão acostumados a ver aqui. A gente tem a questão da pobreza aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, mas não é uma pobreza tão sofrida como a que a gente acaba encontrando em alguns municípios. Sim. Né? Principalmente lá do norte e nordeste. Né? Já no Mato Grosso não é tanto assim. Tem um índice de desenvolvimento humano baixo, mas não é tão baixo quanto comparado no norte e nordeste do Brasil. Né? Então isso é muito bom para o nosso aluno sair da sala de aula e conhecer a realidade do país. Né? E acabar conhecendo o seu país. Claro. E vendo que tem muito mais além da sala de aula. Professor, eu queria muito agradecer a tua vinda aqui no Amostra Grátis. Nosso tempo já está terminando, porque a gente poderia falar horas sobre várias experiências, né, que o senhor já teve e que também esses acadêmicos vão ter a partir de agora, né, nessa viagem. Na verdade, nós estamos gravando antes do pessoal ir, mas quando o programa já tiver ao ar, eles já vão estar na viagem. Professor, eu queria, então, dar uma boa viagem para vocês e para os acadêmicos e espero recebê-lo na volta para contar um pouquinho para o pessoal de casa como é que foi a experiência de vocês. Com certeza, a gente, quando retornar da viagem, a gente vem conversar, não só eu. Claro. Toda a equipe, porque com certeza assim, você vai perceber que esses meninos vão voltar diferentes. Com um olhar bem diferente. Tá certo. Mais uma vez, obrigada pela... Eu que agradeço a oportunidade. Hoje, no programa Amostra Grátis, nós falamos com o professor Malco Martinez Pereira, ele que veio contar um pouquinho da operação do projeto Rondon Bororôs, que a universidade está participando mais uma vez. Você aí de casa fica com mais umas imagens desses preparativos dessa viagem que eles já estão fazendo, na verdade, que nós estamos gravando antes da viagem dele. Vocês conferem mais umas imagens e eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana com mais Amostra Grátis para você de casa. Até lá!